Saudações em Cristo. Eu sou o pastor Manuel Cano, do Ministério Capacitar. Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre o tema Como a pequena igreja pode sobreviver em tempos de pandemia, inclusive financeiramente. Antes de iniciarmos nosso vídeo, porém, quero lhe fazer um convite. Se você está à frente de uma escola bíblica dominical ou de uma pequena ou nova igreja, inscreva-se no nosso canal. Todas as semanas postaremos vídeos que podem ajudá-lo muito a fazer o seu trabalho crescer e evoluir. Então, vamos ao nosso vídeo de hoje. A pandemia chegou e trouxe consequências ruins a todos. As igrejas têm sofrido principalmente com as medidas de restrição. As igrejas pequenas estão sendo mais afetadas ainda, pois dispõem de menos estrutura, menos recursos e membros. Mesmo enfrentando muitas dificuldades, a igreja pequena precisa sobreviver e cumprir a sua missão de modo perseverante e criativo em tempos de pandemia. Neste vídeo vamos dar algumas orientações que ajudarão a pequena igreja a sobreviver em tempos de pandemia, inclusive financeiramente. Número 1. Para sobreviver em tempos de pandemia, a pequena igreja precisa ter uma atitude de fé. Não adianta ficar somente lamentando, queixando da situação atual. A pandemia é um evento mundial, mas o nosso Deus é maior do que a pandemia. Ele é que fez o mundo e para ele não há nada que possa impedir a sua obra. Então não entre em pânico. Não é um vírus que vai destruir a obra de Deus. A igreja sobreviverá. Nosso Deus proverá para si. Nossa atitude deve então ser uma atitude de fé, de compaixão, de amor pelas pessoas, sejam elas crentes ou não, pois todos correm os mesmos perigos e precisam igualmente se cuidar. Não adianta se rebelar contra as medidas de restrição, desrespeitar as leis, as autoridades e até mesmo insistir em fazer os cultos como se nada estivesse acontecendo. Alguns nada fizeram para se adaptar aos tempos de pandemia. Acreditavam que ela passaria rapidamente e que poderiam suportar as dificuldades sem nada fazer. Mas a realidade é que ela continua e não tem data certa para acabar. E os que nada fizeram hoje estão enfrentando grandes problemas. Então, já é hora de nos adaptarmos, inovarmos e procurar soluções responsáveis e práticas para enfrentar a crise. Não é a primeira vez que a igreja enfrenta uma pandemia. Em seus 20 séculos de existência, ela enfrentou muitos momentos assim, mas ela sempre se mostrou solidária e colaboradora no socorro aos aflitos e na contenção das epidemias. Lembre-se de que a igreja não é o templo. Ela é formada de pessoas que, mesmo que o templo esteja fechado ou com restrições de ocupação, a igreja continua viva. Então, passe essa visão para os seus membros. O templo está fechado, mas a igreja continua viva e fará tudo para cumprir os seus propósitos. Número 2. A igreja pequena precisa continuar evangelizando. Mesmo em situação de lockdown, nada pode impedir a igreja de evangelizar. Precisamos ver a crise como uma oportunidade de compartilhar o evangelho. Ainda que a pandemia tenha trazido muito sofrimento, ela também tem um efeito colateral de abrir os corações das pessoas para a mensagem do evangelho. Então a igreja deve enxergar além do seu próprio sofrimento e estender as suas mãos para consolar, ajudar, aconselhar e socorrer os que sofrem, seja com enfermidade, seja com necessidade material, seja com o luto, a perda de entes queridos, seja com efeitos emocionais que a pandemia tem trazido sobre muitas pessoas. Faça campanhas de ajuda às pessoas. A campanha da máscara,
a campanha das cestas básicas, a campanha da doação de sangue, a campanha do Disque Oração e outras mais. Estender a mão amiga é o modo como a Igreja de Cristo pode revelar ao mundo o seu amor. Almas têm se convertido em tempos de pandemia, pessoas têm sido batizadas. Não pare de evangelizar, não perca essa visão. Número 3, a pequena igreja precisa continuar ensinando. Continue a ensinar. Em tempos de lockdown, faça cultos online. Monte uma pequena equipe de apoio para que em tempos de lockdown possam ajudá-lo a dirigir e transmitir os cultos. Eu sei que talvez você não esteja acostumado a pregar para pessoas que você não vê, mas as pessoas precisam ser edificadas em tempos de lockdown e você é o responsável por isso. Então atualize-se, fale com os jovens da sua igreja, peça a ajuda deles para transmitir os cultos. Eles poderão ajudar com as novas tecnologias e as transmissões vão acabar acontecendo. Em tempos de restrição à assistência aos cultos, faça uma lista de inscrição para as reuniões. Assim, de modo alternado, todos poderão participar, sem exceder o limite de presentes. Transmita todos os cultos, para que os que não podem vir ao templo possam continuar a ouvir a palavra de Deus. Não é necessário fazer lives todos os dias. Siga o calendário da igreja, transmitindo todos os cultos e reuniões semanais. Mas faça isso com qualidade. Capriche em suas mensagens. Traga mensagens e estudos de ânimo, consolo, encorajamento e fé. Fale com os responsáveis pelas crianças, jovens e adultos. Se for possível, faça transmissões para atingir esses grupos. Se tiver conferências anuais, realize-as de modo online. Os pregadores podem ser de outros estados ou até internacionais. Você pode ter convidados especiais sem altas despesas. Siga todo o calendário anual da igreja. Comemore todos os cultos, todas as atividades e dias especiais. Poucas pessoas também têm se apercebido que os tempos de pandemia deveriam também ser um tempo de treinamento e preparo para o pós-pandemia, onde será necessário revitalizar vários ministérios. Então, providencie treinamento online para os seus membros, que eles possam fazer cursos de capacitação para prepará-los para o trabalho do Senhor pós-pandemia. Esse treinamento hoje é uma realidade, seja nas escolas, nas faculdades, empresas, então por que não fazê-lo na igreja? Número 4. A pequena igreja precisa manter a comunhão. Mesmo não podendo reunir a todos no templo, as pessoas ainda podem se comunicar pelos meios eletrônicos. Divida os membros em grupos pequenos de oração pelo WhatsApp ou pelo telefone. Nesses grupos, pessoas podem compartilhar versículos bíblicos, pedidos de oração e orar uns pelos outros. Os membros precisam continuar se comunicando entre si. Eles fazem parte do mesmo corpo, a igreja, e precisam interagir entre si. Mesmo em tempos de lockdown ou restrições, a igreja precisa manter sempre alguém de plantão no templo para atender as pessoas, seja a necessidade material ou espiritual. O pastor deve fazer contatos diretos e frequentes pelo WhatsApp, pelo telefone e até visitas presenciais, sempre cuidando das medidas de prevenção sanitária. No caso das visitas, deve ligar antes perguntando se pode ir e então marcar um horário. Número 5. A pequena igreja precisa manter o seu sustento financeiro. O lockdown e as restrições ao número de pessoas nos cultos impede ou prejudica o recolhimento dos dízimos e ofertas. Então, assim como a igreja se esforça para manter a sua missão e atividades em tempo de pandemia, os membros também devem se esforçar para manter financeiramente a igreja, seus ministérios e projetos. Os tempos são difíceis. Não é aconselhável iniciar novos projetos,
mas devemos lutar para manter tudo aquilo que temos. Os missionários precisam receber o seu sustento em tempo de pandemia. Então, todos devem se esforçar para manter as ofertas missionárias. A igreja deve facilitar os meios para que as contribuições possam acontecer. Os membros devem ser instruídos a transferirem ou depositarem suas ofertas na conta bancária da igreja. Os dados da conta devem ser divulgados a todos. A igreja deve também cadastrar uma chave Pix em sua conta no banco, para facilitar a contribuição dos membros através de transferências sem despesas bancárias para eles. Pode-se colocar também um gasofilácio na secretaria da igreja, de modo que as pessoas que quiserem poderão passar durante a semana no templo e entregar suas contribuições. Em alguns casos, o membro pode solicitar ao tesoureiro da igreja que passe em sua casa para recolher, sob recibo, a sua contribuição. Conclusão: durante a pandemia, a igreja pequena precisa sobreviver e cumprir de modo perseverante e criativo a sua missão. A pequena igreja precisa ter uma atitude de fé, continuar evangelizando, ensinando, mantendo a comunhão e também o seu sustento financeiro. Bem, se Jesus não voltar antes, a pandemia uma hora vai acabar. Até lá, a pequena igreja precisa confiar em Deus e ir em frente, cumprindo a sua missão. Espero que esse vídeo possa ajudar a sua igreja a enfrentar esse tempo de pandemia. Um grande abraço e até o próximo vídeo.